Fala, meu amigo advogado, neste vídeo nós falamos sobre Google Ads para advogados de uma maneira um pouquinho diferente. Falamos principalmente sobre o que faz a diferença efetivamente nas campanhas. Por que alguns advogados têm tanto resultado e outros não? Será que é a cidade? Será que é o investimento? Será que são as palavras-chave? O site influencia em alguma coisa? Contamos detalhes das campanhas que nós gerenciamos no dia a dia, tenho certeza que você vai gostar do que a gente tem para te oferecer. Lembrando a você que este é um corte do podcast que a gente grava semanalmente aqui na Trimind, sempre com convidados, com advogados que atuam em áreas de nicho do direito, falando muito sobre oportunidades do direito, como ganhar dinheiro na advocacia, marketing jurídico e diversas outras estratégias. A gente realmente compartilha muito conhecimento. Então já deixo o link para você desse episódio completo, caso você queira assistir. Depois acessa esse episódio que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos ao conteúdo, vamos ao corte, que tem muita coisa legal para você ver. Vamos dar uma pivotada agora, vamos falar sobre outro assunto bastante questionado aqui para nós, se vale a pena, que é Google Ads para advogados. Qual que é a melhor estratégia para atrair clientes rápido? O que faz a diferença nas campanhas? Se é cidade, se é investimento, se é área de atuação? Juliana, o que você acha? O que você tem falado para os nossos clientes sobre Google Ads aí? Quando é que você recomenda o Google Ads e quando é que você não recomenda? Tá. Bom, primeiro, o Google Ads, ele é, caso alguém não saiba ainda, né? Acho difícil, mas caso alguém não saiba, eu vou falar rapidamente. O Google Ads, ele é a plataforma, a ferramenta do Google para que você impulsione o teu site, né? Para que você apareça lá no topo da primeira página. Quando a gente recomenda? Quando a pessoa precisa de um retorno a curto prazo, né? Esse é o clichêzão, então, eu preciso de retorno urgente, a gente utiliza o Google Ads porque vai te dar um retorno mais rápido, né? Como eu tinha comentado, você pagando, você vai aparecer na primeira página. O que é bacana dessa estratégia? A gente consegue definir muito bem o público-alvo, então dá para segmentar por região, por faixa etária, por gênero. Dá para segmentar de diversas formas, por público, né? Público semelhante, enfim, tem diversas formas da gente conseguir fazer a segmentação. Então, o Google, ele é muito indicado se você já tem um perfil de cliente que você já conhece bem, né? Uma certa faixa etária, uma região que você quer atingir mais. Também, se o teu público tem bastante tráfego, né? Tem bastante gente buscando isso no Google, também faz bastante sentido. Então, a gente vai principalmente por essa linha. Muito bom, legal. Tem uma lógicazinha que a gente gosta de falar do Google Ads, que é assim, se tem gente procurando, se tem tráfego, se tem gente procurando o teu serviço, de alguma forma a gente tem que mapear, né? Então, se tem procurando, legal, já é um baita ponto positivo. Agora, o que vale a pena entender é como essas pessoas procuram, que é o que a gente fala do momento de compra, sabe? Em outras palavras, assim, vamos pegar aqui, fazer uma analogia aqui dentro do direito, o cara que acabou de ser preso, né? E aí, sei lá, a mãe está procurando um advogado criminal. É um advogado especialista em furto. Esse cara vai passar a mão no telefone e vai ligar para você. Ele não vai ficar olhando o teu site, né, o teu conteúdo, para ver se, puxa, deixa eu ver que se nesse furto se deu certo, o que ele fala sobre furto. Já teve algum caso igual aqui. Ele está no momento de compra, né, lá urgente. No fundo do funil, urgente, ele vai Sim. passar a mão. Eu costumo dizer que tem uma forma de você entender se o teu momento de compra para alguma coisa está muito aflorado, está muito realmente urgente, que é o quanto te tira o sono, né? Aquilo que te tira o sono, você tende a tomar alguma decisão. Então você deita a cabeça hoje para dormir, o que você pensa? Puxa, pensa naquilo, pensa nesse aquilo. Puta, então essas coisas tendem, se o marketing funcionar, se entrar realmente em contato com você tende a comprar, né? Então dentro do direito a gente tem a relação do criminal, mas tem, por exemplo, uma relação de advocacia de família, né? Um divórcio, certo? Então o divórcio também tende a ter, acabaram de brigar, aconteceu uma tragédia na família, a pessoa tende a ter uma decisão um pouco mais rápida. Então Sim. o que geralmente eu percebo que faz a diferença? A gente chama de princípio da continuidade. É quando você vai lá no Google, compra uma palavra-chave, que é uma cagada dos advogados geralmente, tá? Ele compra uma palavra-chave, tipo assim, advogado imobiliário, e bota o cara dentro de uma página que ele é um advogado, sei lá, empresarial, que tá tudo Sim. bem até aí. Só que não fala nada sobre imobiliário. Então não tem continuidade, né? Então pensa no princípio. Se o cara colocou advogado imobiliário, o que ele tá querendo? Qual que é o problema dele? Porra, é imobiliário. Coisa Então óbvia. você tem que conectar ele com alguma página que fale sobre aquilo, senão não tem Exatamente. continuidade. E aí o que você faz? Pra você saber se o teu anúncio está correto. Você vai lá e bota no Google advogado imobiliário, você está comprando essa palavra-chave e ninguém te liga, ou a tua conversão é mais baixa, tá? O que você faz? Olha os seus concorrentes. Vai ter gente mais esperta que já está fazendo isso. O cara bota dentro de uma landing page, aí ele vai lá e mapeia, falando, não, olha, os caras que me procuram, olha que interessante, como advogado imobiliário, geralmente é por causa deste problema, que é o que ele estava falando das dores. Então você mapeia aqueles problemas e coloca dentro de uma página. Sim. Isso vai melhorar, inclusive, a qualidade do seu anúncio. Então ele vai entrar e falar, pô, como é que esse cara sabe, esse advogado sabe que eu estou com esse problema?
E aí você vai ali, coloca o problema, embaixo você já coloca a tua especialidade. Não, advogado especialista em X, Y, Z, conectando com os problemas que estão em cima. Isso é o princípio de continuidade. Então não dá para você pegar um cara que está querendo imobiliário e levar ele para dentro de uma página criminal. Né? Não pode, não funciona. Vai diminuir a conversão ou talvez não converta nada. Então esse é um princípio básico. E aí as palavras-chave é o que faz a diferença. Então, se der para considerar assim, quero ver a opinião de vocês. O cara que procura... Por que o Google Ads é mais caro que o Facebook Ads, por exemplo, né? Que ali tá a intenção muito nítida do que ele tá querendo, Sim. né? Tipo assim, vamos pegar o exemplo que você deu. O filho que foi preso. O que essa mãe vai buscar no Google? Como tirar meu filho da cadeia, né? Como advogado especialista em tirar, enfim, adolescentes, alguma coisa do tipo. Ou seja, tem que ser mais caro, né? Porque ela a intenção é muito clara que ela tá querendo quando procura isso, né? Agora, como é que você vai achar uma mãe que tem um filho preso no Facebook? Exatamente. Né? Então, eu queria saber a opinião de vocês, né? É muito mais fácil converter pelo Google, entre aspas, porque a intenção tá muito clara. No Facebook você precisa fazer um pouquinho mais, enfim, longo prazo. Concorda ou não? O Google é aquela sensação de urgência, né? Então, como o Guilherme falou, se tira o teu sono, você vai contratar, você tende a tomar uma decisão mais rápida. Então, por exemplo, eu quero me aposentar, né? Preciso... às vezes alguém da família precisa se aposentar e tal, e tá demorando demais para ser liberado, ou o benefício foi negado e a gente precisa recorrer. É uma situação, é um momento de urgência, porque aquela pessoa, ela precisa daquilo ali para ela sobreviver, ela precisa daquela renda. Então ela tende a tomar uma decisão mais rápida. Igual o exemplo ali do divórcio também, né? Ou outro exemplo que a gente tem bem aqui é a questão de CNH cassada, né? Então são momentos de urgência, a pessoa ela precisa resolver aquilo mais rápido, então ela vai tomar a decisão mais rápida. E toda vez que você precisa tomar uma decisão mais rápida e você ainda não tem uma referência, não tem um advogado, você vai no Google. Porque é o buscador que a gente mais usa, né? Qualquer coisa que você for pesquisar hoje, você vai no Google. Então, acaba fazendo bastante sentido. E aí, em relação às redes sociais, a rede social, ninguém vai hoje buscar advogado, né? A gente não vai lá buscar um serviço na rede social, né? A rede social, em compras, assim, é mais... a gente fala mais em relação a produto, né? Às vezes a pessoa acompanha uma lojinha lá e tal, mas serviço é mais difícil. Então, o Google acaba sendo um pouco mais caro porque são perfis totalmente diferentes. O perfil da pessoa que você vai impactar na rede social, você tem que dar a sorte, digamos assim, daquela pessoa estar no momento dela. Então, às vezes você vai impactar 100 mil pessoas e 1.000 pessoas, ou né, bem menos do que isso, estarão no momento passando por aquele momento mais emocional e precisando da tua ajuda. Quanto ao Google, se você apareceu para 100 mil pessoas, foram 100 mil pessoas que estavam procurando. Então, aquelas pessoas realmente têm mais chances de fechar com você naquele momento. Se acertar na palavra-chave, né? Exatamente. Se você acertar na palavra-chave, sim. Muito bom. Falando de palavra-chave, vou perguntar para ti, Lia. Você que é mestre ali nas palavras-chave, está sempre utilizando as palavras-chave, né? Tanto no nosso YouTube quanto no Instagram. Conta um pouquinho de qual que é a lógica que você segue para escolher uma palavra. Por que você escolhe uma palavra-chave e como é que você faz, que é um ponto importante, que eu vejo que você faz muito bem, a conexão com o anúncio. Porque você não precisa necessariamente, eu vejo, por exemplo, no Instagram, que você pega, puta, a palavra-chave é essa, mas o meu anúncio não vai usar exatamente a palavra-chave. Dentro do Google Ads a gente recomenda. Mas como é que você conecta uma coisa com a outra? Qual é o princípio lógico que você segue? Primeiro, a gente precisa entender, né, a demanda, o tráfego que está tendo essa palavra, né? Então, eu não vou escolher uma palavra que não tenha busca, né? Então, é importante o advogado ter isso em mente. Dentro da minha área, dentro, né, da advocacia, qual que é o tema que estão buscando, né? O que eu poderia focar? E, a partir disso, também encontrar palavras que estão relacionadas, porque nem sempre a palavra principal vai ser só daquela forma que as pessoas estão buscando. Então, ao você construir o anúncio, ao construir né, o teu material ali para o anúncio, é importante você fazer essa linkagem de um tema principal, de palavras que estão relacionadas e, ao mesmo tempo, muitas vezes essa palavra não vai chamar tanto atenção na tua construção ali. Então, de que forma pode ficar eficaz tanto para ser encontrado nos mecanismos de busca e ser atrativo, né? Como se fosse, a gente chama também a questão do call to action, né? Precisa chamar atenção, precisa ser visualmente atrativo para a pessoa que está buscando. Dá um exemplo aí de palavra relacionada para ficar mais fácil, assim. Te vem alguma coisa em mente ou não? Agora vamos pensar na produção de conteúdo, na questão de orgânico, né? A gente sempre fala que a gente chama do SEO, por exemplo, né? Que é a questão da gente otimizar o conteúdo
para ele aparecer na primeira página do Google. Só que ao invés de eu falar questões técnicas de SEO, o que eu posso falar? Eu posso falar de produção de conteúdo. O que mais está relacionado dentro da produção de conteúdo? Eu posso falar que as redes sociais também são importantes, que elas podem contribuir para essa construção do conteúdo. Então, é importante a gente fazer esse relacionamento, relacionar, né, as palavras principal com algumas Legal, outras relacionadas. legal. Sabe o que eu pensei aqui, ó, só para dar um exemplo, né? Que é mais difícil mesmo, né? Quando a gente está de bate-pronto, assim. Mas às vezes faz sentido. Por exemplo, se eu sou um advogado trabalhista, empresarial, tá? E eu ajudo empresas a evitarem ou a minimizarem o impacto aí, né, das rescisões trabalhistas, certo? Então, temos a primeira palavra aqui, rescisão trabalhista. Quais são os outros assuntos, que isso é bem relacionado, que estão diretamente relacionados à rescisão trabalhista? Em outras palavras, assim, o que esse empresário que está com problema de rescisão trabalhista também tem de problema, ou ele tem outras preocupações, e que você sabe, mas ele sabe também quando ele vê a palavra, mas ele não está procurando naquele momento por aquilo, certo? Então vou dar um exemplo aqui, por exemplo, rescisão trabalhista. Poxa, se o cara está procurando sobre aquilo, provavelmente ele está com BO. Né? O contador dele passou, ele está em dúvida. Então você tem cálculo da rescisão trabalhista. Já é uma palavrinha diretamente relacionada. Aí você vai ter uma outra questão aqui que está relacionada, por exemplo, ao contrato. Né? Tem outras possibilidades, por exemplo, assim, será que vale a pena, tem muita gente procurando, por exemplo, empresário, se vale a pena fazer um contrato PJ. PJ versus CLT, tem essa pesquisa. Assim, com xizinho, PJ versus CLT. Vale a pena? Qual é a diferença? Então você tem vários assuntos que, em razão de uma palavra, e aí é exercício mesmo. O que esse cara deve ter de dúvida, de problema, assim, de incerteza? Né? Então isso tudo está relacionado. São palavras indiretamente relacionadas que você pode colocar. Então, dentro de um conteúdo você pode colocar assim, olha, rescisão trabalhista, ela parte desse princípio, essa é a premissa. Mas e aí, você já pensou na sua empresa se não vale a pena, por exemplo, alguns dos trabalhadores, em razão, inclusive, da pandemia, transformar eles em um contrato PJ, você vai reduzir as suas rescisões trabalhistas, talvez reduza um pouco das suas taxas, talvez algumas pessoas gostem, porque elas vão deixar de pagar, deixar de ter todos aqueles descontos, então é um momento bacana para isso. Fui lá e conectei uma dor e já aproveitei e trouxe um benefício. Faz sentido ou não? No final do dia, assim, o que a gente está falando aqui de várias formas diferentes é assim, eu preciso saber exatamente o que o cliente busca, né? Tipo assim, não adianta eu ficar imaginando quais são os termos corretos de busca, né? Ou qual que é o termo que eu acho que deveriam buscar. Sim. Não, você tem que realmente saber o que é buscado, né? Então, Exatamente. saber do teu cliente, é o direito do consumidor. Tá, você acha que o teu cliente vai procurar direito do consumidor para procurar um advogado do consumidor? Obviamente que não. Ele vai falar, sei lá, Vivo não cortou minha luz, está cobrando multa. Né? Ele vai cobrar... Comprei produto e veio errado, né? Então, essa é a pergunta que o cara vai querer que um advogado responda para contratar, não é? Melhor advogado, direito do consumidor em Curitiba. Né? Eu lembrei de uma logicazinha que a gente usa aqui, né? Que vocês também todo mundo já passa pelo curso aqui na Trimind, que é o job to be done. A gente fala que o job to be done são as circunstâncias que levou aquela pessoa a tomar aquela ação de pesquisa. Então é exatamente aquilo que eu falei. Então procure por job to be done, que é bem legal, porque foge um pouquinho, é diferente da persona. Então são as circunstâncias. O que levou ele, em algum momento, para o cara estar com problema de verba trabalhista, de rescisão, enfim, ele tomou alguma decisão que levou aquilo, né? Algum problema gerou aquilo. Então quais são as circunstâncias? É exercício realmente para poder entender e extrair outras palavras-chave, outras combinações, pensar em outras possibilidades para oferecer algum serviço, oferecer benefício e um conteúdo. Agora, ainda em Google Ads, eu queria perguntar para ti, Ju, o seguinte. A gente tem algumas estatísticas sobre essa questão de pesquisa, variações de palavra-chave, né? E a gente gosta aqui daquelas palavras-chave de fundo, que geralmente estão associadas a advogado. Dá uma explicada sobre isso, qual que é a diferença, né, do volume de pesquisa, vocês que estão o tempo todo mexendo nas ferramentas, de pessoas procurando como advogado e outros assuntos. O que tem mais e o que tem menos? Conta um pouquinho sobre isso. Tá. Bom, pesquisas relacionadas a advogado, né? Então, por exemplo, advogado consumidor, igual o Yuri tinha falado, advogado trabalhista, advogado previdenciário, elas são pesquisas, como o Guilherme comentou, que a gente considera mais fundo de funil, porque aquela pessoa ela já está dando indício que ela quer contratar um serviço de advocacia, ela quer contratar um advogado. O que isso significa, né, quando a gente fala do funil? Aquela pessoa tem mais chances de entrar em contato com você porque ela está procurando por você, né, por um profissional do direito. Pesquisas relacionadas a dúvidas como a rescisão do contrato de trabalho, ou dúvidas, por exemplo, como a cassação da CNH, que eu exemplifiquei, dúvidas relacionadas a divórcio, por exemplo. Então, vamos pegar o divórcio. Eu vou lá no Google, vou pesquisar como fazer divórcio mais rápido, como fazer divórcio em cartório, como fazer divórcio sem o judicial, né, sem o juiz.
Então, esse tipo de pesquisa, ele remete a pessoas que estão buscando dúvidas. Então, na maioria das vezes, essa pessoa ela ainda não tem certeza se ela precisa de um advogado. Às vezes ela nem sabe que, por exemplo, para ela fazer um divórcio no cartório, ela vai precisar de um advogado. As pessoas não... Eu mesma não sabia disso até começar Você tá pesquisando isso, Juliana? Não tô pesquisando, bom. mas vários clientes, né? A gente faz Juliana aqueles já casou. exercícios. Olha só. A gente Revelações, temos revelações. Nossa, tá gravado. A gente faz esses exercícios com os clientes, né? E aí acabamos entendendo que sim, precisa de um advogado. Mas o teu cliente final não sabe. Eu não sabia. Não estou procurando por divórcio, mas eu não sabia. Então, assim, essa pessoa, nesse primeiro momento, ela quer apenas tirar a dúvida dela. Então, esse tipo de busca, como funciona, como fazer, né? Que tenham essas palavras-chave, são buscas relacionadas a dúvidas. E os outros relacionados a advogado, né? Advogado divórcio, por exemplo, são relacionados a pessoas que já entenderam das dúvidas e agora querem contratar um advogado. Então é bem diferente. Quando a gente fala em Google Ads, né, em volume de buscas, pensa assim, você e o teu concorrente. Se você sabe que tem pessoas que vão estar buscando como fazer divórcio em cartório e tem pessoas que vão estar buscando advogado divórcio, para você, qual vai fazer mais sentido você contratar você comprar naquele momento? A palavra-chave que está remetendo a uma dúvida que a pessoa ainda nem sabe que vai precisar de você, ou a palavra-chave que está remetendo a uma pessoa que já quer te contratar? Geralmente você vai pegar e vai tentar comprar a palavra-chave de uma pessoa que já quer te contratar, a palavra que fala do advogado. Mas, se você pensa assim, o seu concorrente também pensa assim. Significa que tem muita gente buscando, ou seja, tem um bom volume de buscas, mas também a concorrência é alta. Porque se você está pensando assim, teu concorrente pensou da mesma forma. E no Google, ele funciona como um sistema de leilões. Então, quanto mais pessoas forem comprar uma palavra-chave, mais cara essa palavra vai ser. Então, por exemplo, eu pago por clique lá no Google Ads. Então, por exemplo, vamos supor que essa palavra-chave advogado divórcio esteja custando R$10. Se o seu concorrente for lá no Google e dizer para o Google que ele quer pagar R$10,50 e você falou que você quer pagar R$10, ele vai aparecer em cima de você, acima de você nas posições lá. Então, esse tipo de palavra tem maior concorrência, tem um bom tráfego, tem maior concorrência, consequentemente o clique é mais caro. Palavras relacionadas a dúvidas, a concorrência é um pouquinho maior, porque a maioria vai no simples, né? No que todo mundo já sabe. Então, eu vou a pessoa nem chega a pensar que ela pode, dentro do site dela, ou através daquele anúncio do como fazer o divórcio, trazer a pessoa para o escritório, né? Fazer com que a pessoa entenda que ela precisa de um advogado e depois trazer ela. Então, a maioria das pessoas vão para o mais simples, o que está na nossa vista, né? As outras palavras relacionadas a dúvidas, elas vão custar mais barato e muitas vezes você vai, por exemplo, com R$10, em vez de você ter um único clique no teu site, você vai ter 5, né? Ou você vai ter 10 cliques dentro do teu site. Isso vai fortalecer, você pode ter alguma conversão daqueles R$10 e além disso vai fortalecer o seu domínio, porque você vai ter mais pessoas acessando o teu site, então você vai ter mais tráfego no teu site. Isso também pode não te dar um retorno ótimo a curto prazo, em comparação a uma palavra de fundo de funil, mas com você tendo esse reforço no teu domínio, ele pode te dar um retorno também a longo prazo, porque você vai ter mais acessos. Então o Google vai entender que você está ficando relevante, que as pessoas estão gostando do teu conteúdo, gostando do teu site, porque clicaram no teu anúncio e ficaram um tempo ali dentro do site. Muito bom, garotinho. Uma bela Que aula aula. aqui, rapaz. Olha só como Vou até virar advogado. Poxa vida, muito, muito bom. Se esse corte fez sentido para você, certamente você vai gostar de outros conteúdos que nós temos aqui no canal. Eu vou recomendar 2 para você super legais. Mas antes disso, não esquece, já aproveita, se inscreve aqui, deixa o seu comentário, me deixa a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão de conteúdo. Tudo isso ajuda bastante. Saber se está sendo útil para você, para nós é muito relevante. Então ativa o sininho também para você ficar sabendo sempre que nós publicarmos conteúdos novos. Os 2 vídeos que eu te recomendo, um deles faz muito sucesso, que é de Growth, são estratégias de marketing jurídico pouco conhecidas. Vários advogados aplicando e tá muito legal esse vídeo. E o outro é sobre quanto ganha um advogado, né? Afinal, o salário médio de 2021 é um vídeo que tá muito legal. A gente teve a presença de um advogado que contou detalhes deste processo, plano de carreira dentro de um escritório e tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê nos próximos vídeos, um abraço e até lá!